pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziaca, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações, tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve no canal, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que está chamando muita atenção. Nós tivemos aí duas, três últimas semanas aí bem intensas, né, relacionadas a essas questões do crédito, do endividamento rural, de mudanças dentro do MCR, né, do Manual de Crédito Rural, que trouxeram muitas dúvidas, incertezas, inclusive com relação ao respaldo jurídico para com os produtores rurais, né? Se eles ainda têm direito ao alongamento, enfim, são muitos pontos. Eu vou falar nesse primeiro vídeo sobre a alteração que a resolução do CMN trouxe para o Manual de Crédito Rural, e aí no próximo vídeo eu vou falar sobre a medida provisória, os seus alcances e tudo mais, também como isso vai impactar aí na advocacia, né, na vida do produtor, na advocacia. E vou fazer nesse mês, ao invés de fazer o podcast, vou fazer uma live também para falar sobre esses assuntos com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de cuidado, tá bom? Bom, então vamos lá. A resolução que entrou em vigor, né, é a resolução do Conselho Monetário Nacional número 5.314 de 2026, que altera o Manual de Crédito Rural no item 2.6.4. Mais especificamente, eu vou achar aqui o texto para poder ler para vocês. Deixa eu abrir aqui. E aí ele estabelece o seguinte, né? Fica a instituição financeira autorizada, por sua conveniência e decisão, mediante solicitação do mutuário, a prorrogar a dívida referente à operação de crédito rural, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para o reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário. Então, o que acontece? O texto permanece o mesmo, apenas com a alteração aí e inclusão da expressão por sua conveniência e decisão. Muita gente interpretou isso como uma medida que coloca fim, né, ao alongamento da dívida rural, porque se a instituição financeira pode, a seu critério, mesmo que comprovados os requisitos, não conceder o alongamento da dívida rural, então não teria mais sentido o instituto do alongamento, porque tudo ficaria ao bel prazer, né, da instituição financeira. A discricionariedade seria total por parte da instituição financeira. Mas, como tudo dentro do direito, a interpretação não pode ser tão literal assim. Ela tem que ser interpretada dentro do sistema jurídico em que a norma está imposta, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala nessa alteração aí é que existe uma hierarquia normativa, né? Então, o que a gente precisa pensar? Que primeiro existe um regramento constitucional. Lá no artigo 187 da Constituição se estabelece o crédito rural como uma política agrícola, né? Como um instrumento de política agrícola. E esse instrumento ele é regulamentado, inclusive, na Lei de Política Agrícola, que é a Lei 8171 de 91, a Lei de Política Agrícola Nacional. Lá no artigo 4º, ele trata o crédito rural como um dos instrumentos de política agrícola nacional, que tem como objetivos, inclusive, fomentar o exercício e a continuidade da atividade rural. Então, assim, dentro desse contexto, nós estamos falando de uma regra constitucional, de uma regra legal que estabelece o crédito rural não como um produto bancário, estabelece isso como uma política de Estado voltada para a proteção da segurança alimentar
e uma segurança constitucional da economia voltada aí para a produção agrícola, né? Então, esse é um norte, né? Um direcionamento de interpretação de qualquer norma do crédito rural. Toda a legislação infralegal, inclusive as resoluções do Conselho Monetário Nacional, elas têm que ser implementadas buscando o objetivo constitucional e legal, que é de implementar o crédito como uma política pública de Estado voltada para a proteção do produtor, da continuidade da atividade agrícola e da segurança alimentar. Tudo que for contrário a isso, ou tem que ser interpretado de forma restritiva, ou deverá ser considerado como ilegal ou inconstitucional, né? Então, nesse ponto, essa alteração da resolução, eu entendo, e há muitos entendimentos assim, de que é inconstitucional e ilegal, né? Quando você condiciona a concessão ou não do alongamento da dívida rural, que é uma política pública de Estado, à vontade de apenas uma parte, tá? Então, esse é um ponto. Segundo ponto é que o assunto é sumulado pelo STJ. E o STJ já declarou que não se trata de uma faculdade da instituição financeira, né? Preenchidos os requisitos, é uma obrigação que a instituição faça ou proceda com o alongamento da dívida rural. Então, isso é um assunto sumulado, que não pode ser revogado esse entendimento por uma alteração de resolução do Conselho Monetário Nacional, por mais que ele tenha sua importância. Mas a súmula de um determinado assunto, ela tem um poder maior do que a alteração que vem através de uma resolução pura e simplesmente, né? Então, nós temos aí mais um argumento. Terceiro argumento. Como o Manual de Crédito Rural ele exige que o produtor demonstre preenchimento de determinados requisitos, e esses requisitos têm que ser comprovados, preenchidos esses requisitos, ele tem o direito ao alongamento. A inclusão da informação de que isso fica a critério da instituição, ela é ilegal porque fica a critério de apenas uma parte da relação contratual de estabelecer se ele concederá ou não um determinado benefício, apesar de preenchidos os requisitos. Então, seria diferente se, por exemplo, houvesse uma alteração legal que alterasse a necessidade de preenchimento dos requisitos. Mas não foi isso que aconteceu. Os requisitos permanecem como sendo obrigatórios a sua demonstração. E o que mudou é que se estabelece como discricionariedade da instituição de verificar se aquilo foi preenchido ou não. Então, para o produtor que vai, notifica a instituição, comprova o preenchimento dos requisitos, e mesmo assim não tem o alongamento concedido, é evidente que essa negativa ela é ilegal, porque ela não levou em consideração os critérios objetivos estabelecidos pela norma. Ela levou em consideração única e exclusivamente uma questão mercadológica ou de interesse interno da instituição financeira que não pode prevalecer sobre a função social do crédito rural, sobre a política pública de Estado e assim por diante. Além de tudo, cabe ao judiciário, né, como moderador de qualquer relação social, de estabelecer se aquela negativa ela é legal ou ilegal. Legal do ponto de vista do preenchimento dos requisitos. Então, mais uma vez, preenchidos os requisitos e a instituição simplesmente se nega a conceder o alongamento, é evidente que essa negativa ela é ilegal, porque apesar do preenchimento dos requisitos, houve uma negativa aí de concessão do benefício do alongamento da dívida rural. Então, não só pode, como deve o judiciário verificar a legalidade ou ilegalidade da ausência de concessão do alongamento da dívida rural, apesar da concessão dos benefícios. Caso contrário, estaria se permitindo aí que o banco tivesse um poder que nenhum outro ente no Estado tem, de definir o futuro de uma pessoa, de definir uma relação contratual.
sem que haja a possibilidade do judiciário atribuir ou fazer um juízo de valor sobre aquele assunto. Então, assim, o entendimento final, só para o vídeo não ficar muito longo, porque depois nós vamos discutir isso numa live, né? O entendimento final que a gente pode estabelecer é o seguinte: o direito ao alongamento da dívida rural permanece. Essa alteração não muda o direito ao alongamento. O que ela traz? Ela traz uma maior necessidade de cuidado do produtor quando for fazer o pedido. Então, pedidos feitos antes do prazo de vencimento, sem a fundamentação correta, sem os laudos e assim por diante, eles terão uma tendência de trazer uma negativa de concessão lá no processo judicial. Então, hoje, mais do que nunca, não é mais possível ou não é recomendável mais que se faça pedidos de alongamento depois do vencimento ou com poucos dias para vencer a dívida, ou mesmo sem que tenha uma fundamentação legal, de fato e de laudos muito bem organizada e estruturada. Isso com certeza vai tirar o peso do pedido administrativo e por via de consequência vai impactar lá no pedido judicial. Então, na verdade, isso traz uma necessidade de repensar a forma como vocês estão fazendo aí os pedidos administrativos. Eles precisam ser mais bem estruturados, mais bem organizados, como se realmente fosse ajuizar uma ação judicial. Vai ter que ser feito isso de forma mais estruturada frente aos bancos e documentar melhor esse início, digamos assim, de procedimento administrativo. Tá bom? Então, essas informações que tinha para passar para vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve no canal.